Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20. Aleluia. Você está me ouvindo bem? Está tranquilo para você aí? Amém? Nós estamos em fase de adaptação do nosso novo sistema de som. Então estamos aí aprendendo a lidar com tudo isso. Mas você tem que ouvir de forma confortável. Está tudo tranquilo? Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Então tá tudo certo lá em cima, gente. Deixa assim que tá top. Bom demais. Números capítulo 20 aqui vem trazendo um relato de um momento da história onde Moisés está peregrinando com o povo que saiu do cativeiro de Faraó lá do Egito. Aqui eles já passaram pelo Mar Vermelho em terra seca, né? Já os seus inimigos haviam sido tragados porque as águas voltaram para o seu leito, e eles estavam vivendo algumas experiências. Eles tiveram a experiência do mar se abrir e eles passarem por um caminho seco. Tiveram a experiência logo após a passagem de as águas de Mara, as águas amargas, se tornarem doces para que eles tivessem a sua sede saciada. Mas eles continuaram a sua peregrinação e então chegaram num lugar chamado deserto de Zin. E neste lugar, murmuração começou a acontecer porque o povo estava com sede e não havia água. Então eles começaram a reclamar e a murmurar porque estavam agora num deserto, eles estavam com muita sede, não havia água, e Moisés era o líder desse povo. Moisés estava, digamos assim, numa saia justa, uma multidão de pessoas com sede, e não havia água, e ele era o líder daquele povo. E o que Moisés faz? Ele vai até a presença do Senhor e apresenta aquela situação. E isso nos ensina muito. O que eu e você devemos fazer quando estamos diante de uma situação difícil. O que eu e você devemos fazer quando estamos num beco sem saída. O que eu e você temos que fazer quando algo acontece, algo se levanta. Nós vamos entregar aquela situação na presença de Deus, buscar conselho com Ele. E foi exatamente o que Moisés fez aqui. Ele foi à presença do Senhor, apresentou aquela situação, e o Senhor lhe dá uma instrução preciosa. E o Senhor diz o seguinte para Moisés: Moisés, reúna o povo. Eu estou aqui tentando, não fica tentando achar na sua Bíblia o que eu estou lendo aqui, falando, porque você vai se perder. Eu estou tentando colocar você dentro do contexto, para que nós possamos ler juntos o texto que eu quero ler com você. Estou relatando a história aqui. Então o que está acontecendo aqui é que Moisés apresenta aquela situação ao Senhor. Está dando uns picos aqui, uns estouros, né? Eu acho que tem que deixar como estava antes, né? E vai ficar bom demais. Olha só. Então Moisés ele ouve a instrução do Senhor, ele reúne o povo. O Senhor dá uma instrução para Moisés, diz: Moisés, reúna o povo e fale com a rocha, ou fale com uma pedra que havia naquele lugar. Eu vou trocar aqui, gente. Amém? Vai dar tudo certo. Ei, melhorou? Amém? Então é esse mesmo. Então o Senhor dá uma instrução a Moisés e diz: Moisés, reúna o povo, fale com a rocha, e a rocha vai dar água, e o povo vai beber, e os animais também beberão. E o que acontece é que Moisés ele faz isso, ele reúne o povo, e ele começa então a agir segundo aquilo que o Senhor o tinha instruído até determinado ponto. E eu quero que você abra então a sua Bíblia no versículo 11 de Números capítulo 20. Deus havia dado uma instrução a ele: Moisés, reúna o povo, fale com a rocha dará a sua água, o povo vai beber, os animais também irão beber. Então no versículo 11 diz o seguinte: então Moisés levantou a mão e feriu a rocha, ou bateu na rocha 2 vezes com a sua vara ou com o seu cajado. E saiu água copiosamente, e a congregação ou o povo bebeu, e os seus animais. Agora, perceba que Deus dá uma instrução aqui. O que Deus orienta Moisés a fazer diante de uma situação difícil que ele estava enfrentando: Moisés, fale com a rocha.
Deus manda ele falar com a rocha, mas Moisés bateu na rocha e ainda assim aquela rocha deu água, dela saíram águas, mas isso lhe custou muito caro. Esse foi o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu uma instrução do Senhor, ele foi rebelde a uma instrução que Deus disse. Deus disse para ele: Moisés, reúna o povo, fale com a rocha, e quando você falar, a água vai brotar da rocha, o povo todo vai beber, os animais irão beber. Deus estava querendo ensinar a Moisés o poder de uma palavra liberada, segundo aquilo que Deus disse. Sabe o que isso significa? Que quando você fala aquilo que Deus fala, vai acontecer. Mas ainda assim, aquela rocha deu água, mesmo que isso tenha lhe custado muito caro. Agora eu quero que você entenda que o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento, e praticamente tudo aquilo que acontecia funcionava como que uma figura de acontecimentos futuros, era uma sombra de acontecimentos futuros, ou uma figura daquilo que iria acontecer no futuro. Ou seja, essa pedra, ou essa rocha que Moisés feriu, que Moisés bateu nela, era uma alegoria ou uma figura de Cristo, ou seja, de um Cristo que seria ferido em favor de nós. Aquela rocha, ela foi ferida, Moisés bateu nela para que o povo pudesse beber a água, mas era uma figura ou uma alegoria de coisas futuras que iriam acontecer com Cristo, porque Cristo seria ferido em favor de mim e de você. Romanos capítulo 9, 23, você não precisa abrir, mas ali diz que Jesus é a rocha. E quando nós olhamos para um outro texto da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, esse texto eu gostaria que você abrisse, 1 Coríntios 10, 4, confirma que a pedra ou a rocha que Moisés bateu no deserto de Zim, era uma figura de Cristo. Nós vamos ver aqui a confirmação com total clareza de que aquela pedra que Moisés devia ter falado com ela, mas que ele bateu nela, era uma figura de Cristo Jesus, ou de coisas que iriam acontecer. Você abriu comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz aí. Vou esperar todos abrirem, porque esse texto é bem importante que você leia, para entender o que é figura. O Velho Testamento era a sombra do Novo Testamento. Tudo o que acontecia no Velho Testamento eram figuras que apontavam aquilo que iria acontecer no futuro, dentro da perspectiva da nova aliança. Então diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. É interessante que naquela época, Cristo, em figura humana, ainda não havia aparecido. Ele ainda não havia a palavra ainda não havia tabernaculado num corpo humano, que é o que aconteceu, e fica bem claro em João 1,14. Mas aqui era uma figura daquilo que iria acontecer, a ponto de em 1 Coríntios 10, 4 dizer que todos beberam daquela bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Agora veja bem, a pedra que Moisés feriu, saiu água, não saiu? Saiu. Agora, da mesma forma aconteceu quando Jesus ele foi ferido pela lança daquele soldado romano quando ele estava pregado naquela cruz. Olha só, lá em João 19:34, a Bíblia diz que ao ser ferido por aquele soldado romano que furou ele com a sua lança, dele saiu sangue e água. Você não acha interessante que existem semelhanças com aquilo que aconteceu lá na velha aliança, no Velho Testamento? Quando Moisés bate na pedra, o povo estava com sede, aquela pedra deu a sua água, o povo bebeu, e foi livre da morte por falta de água. Mas o soldado romano, ele fere a Jesus, e do corpo de Jesus sai sangue, mas também sai água, e nós sabemos que o sangue se refere à justificação, porque nós fomos justificados mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço da nossa justificação. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado, nos redimiu de todo o pecado. Logo hoje nós não somos mais pecadores, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém?
Mas saiu sangue, mas também saiu água. E a água, assim como o sangue se refere à justificação, a água, ela se refere à própria vida. Ou seja, se daquela rocha que Moisés feriu não tivesse jorrado água, aquele povo teria morrido no deserto. Porque eles não tinham como sobreviver sem água. Agora, da mesma forma, se do corpo de Jesus, ao ser ferido por aquele soldado romano, não tivesse jorrado sangue e água, nós não teríamos recebido da sua própria vida. Deixe-me explicar isso para você de uma forma um pouco mais fundamentada na palavra. Em certo momento, Jesus saindo da Judéia e indo para Galiléia, ele dá uma pausa para descansar, e ele para ali ao lado do poço de Jacó, e ali ele encontra uma mulher samaritana que estava tirando água. E então, ele lhe pede um pouco de água, e aquela mulher o questiona. E diz, como pode você, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Esse questionamento veio porque judeus e samaritanos, eles não se davam. Eles eram povos que se opunham um ao outro. Os samaritanos, dentro do contexto judeu, eram considerados um povo impuro, um povo que castiçou com outras raças e perdeu a sua pureza. Esta era o conceito que os judeus tinham do povo samaritano. Mas Jesus, ele não se prende a essas coisas, porque ele não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? E então, esse Jesus, ele chega e pede água para ela. E lá em João capítulo 4, versículo 10, Jesus responde algo a essa mulher. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em João capítulo 4, versículo 10. Vamos ver a resposta de Jesus diante desses questionamentos que essa mulher samaritana fez a ele. João capítulo 4, versículo 10. Está comigo? Diz o seguinte: é Jesus falando com ela diante dos questionamentos que ela fez. Diz assim: se tivesses conhecido o dom de Deus, sabe o que é dom? Presente. A palavra aqui é como se Jesus estivesse dizendo para ela, olha, se você conhecesse o presente que Deus deu, e soubesse quem é que está falando com você, o texto continua e diz, se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Aquela conversa, ela continua fluindo, e então Jesus explica algo que é muito importante, e lá no versículo 13 e 14, Jesus explicando algo, ele diz o seguinte: todo aquele, ou todo o que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Olha que interessante, ela questiona, como você pode, um judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? E Jesus diz para ela, olha, se você conhecesse o presente que Deus está dando para a humanidade, e se você compreendesse que esse presente que Deus deu, está falando com você, é você que pediria a Ele a água, e Ele te daria a água viva. Aquele que beber da água desse poço, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, esse nunca mais terá sede, porque se fará nele. Está falando de algo que aconteceria por dentro. Se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Mas olha só, no verso seguinte, no versículo 15, fica claro que aquela mulher não entendeu direito o que Jesus estava querendo dizer. Jesus explicou, ele explicou de novo, mas ainda assim ela não entendeu. Isso me mostra que muitas vezes é possível alguém estar na igreja e ouvir uma vez, ouvir 2 vezes, 3 vezes o que está sendo dito e ainda assim não entender. E é por isso que nós precisamos de espírito de revelação e de sabedoria,
para que possamos compreender com clareza a vontade de Deus, a revelação da palavra de Deus. Olha só, no versículo 15, olha a resposta da mulher. Diz assim: disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem venha aqui tirá-la. Jesus aqui estava falando de coisas espirituais, e ela estava querendo resolver um problema natural. Jesus estava falando de coisas espirituais, dizendo: olha, aquele que beber da água que eu der, este não vai mais ter sede, porque se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela então diz: Senhor, me dá logo dessa água, para que eu beba, para que eu não mais tenha sede, e para que eu não precise mais carregar peso, e nem vim aqui tirar água, eu vou resolver os meus problemas. Jesus falava de coisas espirituais, e ela falava de coisas naturais, ou seja, ela estava querendo apenas suprir uma necessidade natural. E eu vejo que este é o mesmo problema que permeia a igreja ainda hoje. Pasmem, mas muitos que vêm para a igreja, eles não estão atrás de algo espiritual, eles estão atrás de algo natural. Eles querem uma bênção, eles querem que Deus dê a eles algo, eles querem a prosperidade apenas financeira, eles querem que Deus dê a eles algo que eles tanto desejam. Eu vou lá buscar a minha bênção, porque se eu for lá, Deus vai me abençoar, eu vou ter a minha casa, porque se eu for lá, Deus vai me abençoar, eu vou ter o meu carro, porque se eu for lá, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Mas sabe de uma coisa, queridos? A proposta de você vir para um culto não é você vir buscar algo, é você vir dar algo. E ninguém vence o Senhor em dar. Ninguém consegue vencer o Senhor em dar. Quando nós chegamos para dar a Ele o nosso coração, dar a Ele o nosso melhor, dar a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. Ei, nós não sairemos de mãos vazias, porque Deus é perito em dar. A Bíblia diz que Ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Nós não buscamos a Deus porque queremos algo dEle, nós buscamos a Deus porque queremos Ele, mas junto com Ele vem tudo. Amém, queridos? Essa falta de entendimento é que faz com que tantos sofismas aconteçam e sejam aceitos no meio da igreja, aonde o evangelho se tornou um motivo de barganha. Faça isso e eu te dou aquilo. Faça um voto não sei do que e você vai ter não sei o que. É como se você comprasse algo. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa comprar nada. Jesus já comprou tudo. Ele pagou o preço. O sangue dele foi suficiente. E nada do que eu e você façamos vai conseguir melhorar aquilo que Jesus já fez. Amém, queridos? Aleluia. O que Jesus estava dizendo aqui é que aquele que aceitasse as suas palavras como verdade, uma mudança aconteceria por dentro. Jesus diz: se fará nele, dentro dele. Jesus estava dizendo: olha, aquele que aceitar a minha palavra, porque a minha palavra é água viva, aquele que beber dessa palavra, aquele que beber desta água viva, algo vai acontecer dentro dele. Isso quer dizer uma grande revelação. Não espere que a mudança aconteça de fora para dentro, a mudança de fato acontece de dentro para fora. Quando você recebe a palavra no seu coração, algo começa a acontecer dentro de você. E a sua vida se torna totalmente diferente, porque você começa a perceber as coisas pela perspectiva de Deus. Os olhos do seu coração se iluminam pela verdade da palavra, e então compreensão chega, clareza chega. Amém, queridos? Olha só, volta comigo para o versículo 14, eu vou ler de novo para você. Diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Ei, se você beber dessa água, vai nascer uma fonte dentro de você. Era isso que Jesus estava dizendo. Uma mudança aconteceria por dentro. Sabe, queridos, olha só. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui é que esses que beberem da água viva da palavra de Deus, de uma terra seca ou de um coração seco, vida começaria a fluir, uma fonte começaria a fluir.
E sabe, queridos, um coração desprovido da palavra de Deus, um coração que ainda não bebeu da água viva que é Jesus Cristo, é um coração endurecido, é um coração seco, é um coração morto. Mas quando nós bebemos desta água, a água da palavra de Deus, a água do verbo que se fez carne, quando nós bebemos desta água, uma fonte começa a jorrar de dentro de nós, nós nunca mais passaremos sede. Então, sabe aquela música que diz, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede? É porque ainda não aprendeu a tirar água. Porque a água está dentro. Então pare de passar sede. Amém? Porque a fonte que está dentro de você é inesgotável. Então você não tem fome de justiça, a justiça já foi disponibilizada para você. Você não tem sede de justiça, a justiça já foi disponibilizada para você. Amém? Quem tem fome e sede de justiça, ou fome e sede da água, é porque ainda não conheceu a Jesus, não bebeu desta água, uma fonte ainda não se fez em seu coração. Então essa água viva começa a fluir, e Jesus mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida. É interessante que esta água não é uma água comum, é água viva, uma fonte de água viva, começa a fluir do nosso interior. Jesus, ele disse isso, eu vim para um propósito, eu vim para que vocês tenham vida, não qualquer vida, uma vida em abundância, uma vida acima da média, uma vida acima da perspectiva natural, uma vida acima do relatório natural, uma vida acima daquilo que o Jornal Nacional diz, uma vida acima daquilo que o Zero Hora diz, uma vida acima daquilo que o Relatório do Mundo diz, é uma vida acima, é uma vida sobre o natural. O natural diz que tem crise, mas no céu não tem crise, e nós estamos sobre o natural. É negar a realidade? Não, é você saber que você tem um Deus que é fiel, que diz que você não mendigaria o pão, não passaria necessidade alguma, porque Ele é o seu pastor, e nada vai te faltar. Aleluia. Sabe o que é isso? Uma vida sobrenatural. Ei, esta noite é um convite para você sair do natural. Fique no natural e acostume a murmurar. Saia dessa condição, venha para o sobrenatural e acostume a agradecer. E a gratidão libera o céu. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, uma coisa é certa: onde fluem as fontes do rio de vida de Deus, ali há alegria. Existem cidades do Nordeste que são muito prósperas. Uma delas é Petrolina, onde o pastor Edilson de Lira é pastor da igreja. Ali passa o Rio São Francisco. E ali tem, não sei se não ganharam de nós na produção de uvas. Se não ganharam, eles estão em segundo lugar. Frutas maravilhosas, lindas, produzidas ali. Pelo simples fato de que existe um rio natural, e onde existe um rio natural com abundância de água, ali existe vida, ali existe produção, ali existe prosperidade. Se num rio natural existe vida, provisão e prosperidade, imagina no rio espiritual que flui de dentro de você. Aleluia, aleluia. Aonde flui o rio de vida de Deus, ali há alegria. É por isso que minha esposa sempre pergunta, você está feliz? Não, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque a alegria é fruto do Espírito e já nos foi dado. A nossa alegria não se baseia em coisas externas, se baseia em uma condição por dentro. Por fora tudo pode estar ruindo, por dentro está tudo bem. E se dentro está tudo bem, por fora vai ficar tudo bem. O grande problema de pessoas que vivem numa pindaíba é porque estão mal resolvidas por dentro. O meu conselho, deixa Jesus entrar e resolver. Aleluia. Salmo 46, versículo 4. Eu vou provar para você que é onde o rio de Deus flui, há alegria. Salmo 46, versículo 4 diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. A minha pergunta é: aonde Deus habita?
Diga, dentro de mim. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no templo do Espírito, que é você. Deus habita dentro de você. Você é o santuário de Deus. Você é o lugar santo de Deus. Eu acho interessante que esse texto deixa muito claro, e ele diz: há um rio cujas correntes, ou o movimento dessas águas, alegram a cidade de Deus. Sabe o que é a cidade? A cidade é um lugar de muitas moradas. Quantas moradas temos aqui? É por isso que a nossa igreja é uma igreja alegre. Aqui é a cidade de Deus, cheio de moradas de Deus. Amém? O texto continua e diz: o lugar santo das moradas do Altíssimo. Ele não diz aqui que é o lugar pecador das moradas do Altíssimo. Deus não habita em meio a pecado. Deus habita em lugar santo. E é por isso que Ele te fez santo. E é por isso que o sangue de Jesus te justificou, para que não mais o pecado impedisse o agir de Deus na sua vida. É por isso que eu e você temos que nos manter em santidade. É por isso que eu e você precisamos tirar todo o entulho, para que as águas do rio de Deus fluam com liberdade na nossa vida. Aleluia. Eu li Salmo 46:4, mas Jesus explica que rio é esse. Lá em João 7, vá comigo para lá. Você é o canal do fluir do rio de Deus. Onde o rio de Deus flui, há alegria. Onde o rio de Deus flui, há provisão, há prosperidade, há abundância. Amém? Jesus explica que rio é esse lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Diz o seguinte. João 7, 38 diz o seguinte: quem crer em mim, quantos creem em Jesus aqui? Está falando com você, crente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O texto continua, mas ele só vem explicando que esse rio é o rio de Deus, é o rio do Espírito Santo, que foi disponibilizado depois na descida do Pentecostes, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, na verdade. Mas Jesus, ele explica que rio é esse. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Salmo 46 diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está falando do mesmo rio, é o rio de vida, é o rio do Espírito Santo. Mas perceba que entre esses dois textos há uma diferença. Em João 4,14 diz que aquele que beber da água viva que Jesus der, do seu se fará nele, ou no seu interior se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas João 7:38 não fala de fonte, fala de rios. Um texto fala de fontes, o outro texto fala de rios. Esses dois textos, eles mostram a diferença entre alguém que nasceu de novo ao aceitar a Jesus, e esse que aceitou a Jesus e bebeu da água viva, nele se fez uma fonte. Mas existe uma diferença entre o outro, que João capítulo 7:38 diz, rios de águas vivas. Está falando daqueles que um dia aceitaram a Jesus, nele se fez uma fonte, mas estes decidiram viver uma vida cheia do Espírito Santo, e nestes não fluem apenas fontes, mas fluem rios. Uma fonte sacia sua sede, mas rios saciam a sede de uma cidade inteira. Aleluia. Mas sabe o que eu acho tão interessante nesse texto de João capítulo 7? Jesus falando desses rios, ele diz, como diz a Escritura. Repite comigo, como diz a Escritura.
quando Jesus diz, ou quando o apóstolo Paulo diz, quando os escritores dizem como diz a Escritura, ou como está escrito, ele está dizendo que em um outro momento do passado foi escrito algo. Ele está citando um texto do Velho Testamento, como está escrito. E Jesus está dizendo como diz a Escritura. Sabe o que isso me mostra? Que Jesus, ele lia o Velho Testamento. Algumas pessoas têm uma mentalidade do mundo de Bob. Acha que Jesus, ele nasceu sabendo tudo. Não, ele foi ensinado. Jesus foi ensinado. Ele aprendeu o que estava escrito. E por isso ele pôde dizer, como está escrito, ou como diz a Escritura. Lembra, quando Jesus foi tentado no deserto? Ele sempre disse, ele sempre falava, está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, ele sabia o que estava escrito, porque ele havia lido o que estava escrito. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes? É que não sabem o que está escrito. Então quando o diabo se levanta, dizendo que é um derrotado, rapaz, eu acho que eu sou um derrotado mesmo. Nada funciona, tudo dá errado. Oh, eu não sei nem onde eu estou, para onde eu vou. É porque não sabe o que está escrito. Porque está escrito que você é mais do que vencedor. Porque está escrito que Deus, por meio de Cristo, sempre te conduz em triunfo. Porque está escrito que você já é vitorioso em Deus. Mais do que vencedor. Está escrito. Então quando o diabo vier sussurrar no seu ouvido que você não vai dar conta, lembra, está escrito. Jesus está dizendo aqui, como diz a Escritura, ele estava se referindo a um texto que já havia sido escrito no passado, e provavelmente, o texto que Jesus estava se referindo era Ezequiel 47, vá comigo para lá. Ezequiel 47. Por que provavelmente é esse texto? Porque Jesus, ele começa dizendo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Entendendo que nós somos o templo de Deus, casa de Deus, templos do Espírito Santo. Você abriu Ezequiel 47? Antes da gente ler, deixe-me falar algo para você. Esse texto está falando de uma visão que Ezequiel teve, e nessa visão, ele diz que um homem o conduzia. Ele teve uma visão, e nesta visão, um homem o conduzia. E, na verdade, é como se um anjo, ou até mesmo o próprio Jesus, tivesse aparecido em visão a Ezequiel, e tivesse guiado ele a ter algumas experiências sobrenaturais. Nós não podemos afirmar nem que é um anjo, e nem que é Jesus. Mas eu prefiro acreditar ou aceitar que aqui há a possibilidade de uma aparição de Jesus no Velho Testamento, como tem outras, como Melquisedeque, por exemplo. É um tipo de Cristo, é uma aparição de Jesus. Está entendendo? O homem o levou a ter algumas experiências. Ele teve uma visão, e nesta visão um homem aparece para ele, e o conduz a ter algumas experiências. A minha pergunta é, você está pronto para ter experiências sobrenaturais com Deus? Você está pronto? Muitas vezes nós não estamos prontos, mas eu quero dizer algo para você. Está chegando um tempo onde nós viveremos coisas tão intensas da parte de Deus, mas tão intensas da parte de Deus, que nós seremos acordados no meio da madrugada. Vamos nos levantar para orar, e vamos ver coisas que o olho natural não vê. Amém? Eu creio em experiências de homens e mulheres aqui, que serão conduzidos a orar por pessoas que nem conhecem do outro lado do mundo. Experiências, como se você fosse transportado para aquela situação, vendo aquela situação. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele teve uma visão, e nesta visão um homem aparece e o conduz a ter experiências. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Você não vai ter dúvida, ei, isso aqui é coisa de Deus, só pode ser. Aleluia. Você está comigo em Ezequiel? Eu vou ler do 1 ao 12, você vai acompanhando comigo. Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo,
E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do que, gente? Da onde saíam as águas? Diga, do templo. Quando Moisés bateu na rocha, o que ela deu? Quando o soldado romano feriu a Jesus, o que saiu? Da onde estão saindo essas águas? De debaixo do? Quantos templos do Espírito Santo temos aqui? E eis que saíam as águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional, saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. 1000 côvados é aproximadamente 450 metros a 500 metros. Um côvado, 45 centímetros, é a média. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. O nível está subindo, não está? Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ei, está subindo. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas andar, um rio pelo qual não se podia passar andando. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número. Eu não digo que é onde passa o rio há provisão e prosperidade. Haviam árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no mar morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis, e por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em grupos, e haverá muitíssimo peixe. Porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Versículo 10, os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para estender as redes, o seu peixe será segundo a sua espécie, como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem, de uma e outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Que texto maravilhoso esse. Agora vamos entendê-lo de forma adequada, porque aqui deixa margem para muitas coisas, mas eu quero trazer a essência daquilo que esse texto quer dizer. Perceba que Ezequiel foi conduzido em visão ao templo. E eu quero lembrar para você que no Velho Testamento, o templo era o lugar da presença de Deus. Então eu poderia dizer que Ezequiel foi conduzido ao lugar da presença de Deus. Ou seja, foi na presença de Deus que tudo começou. Está comigo? Da mesma forma deve ser ainda hoje. Tudo deve começar na presença de Deus. Ah, Senhor, eu quero casar. Você começou a orar, começa na presença de Deus. Ah, Senhor, eu preciso tanto da minha casa própria. Ei, comece na presença de Deus.
Muitas vezes nós ficamos questionando Deus, por que não? Porque não estamos na presença de Deus. Vá para a presença de Deus, Senhor, eu te amo tanto. Eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada para mim. O Senhor tem suprido além daquilo que eu mereço. Mas, Senhor, eu desejo tanto. E eu coloco isso em tuas mãos. Eu trago essa situação na tua presença. Ei, comece da forma certa. Tem gente que quer começar as coisas fazendo financiamento, pedindo dinheiro emprestado. Comece as coisas na presença de Deus e você não vai errar. Porque Deus vai trazer paz ao seu coração, testificando que você pode dar passos. Ou vai trazer inquietude no seu coração, dizendo que é para você parar e não dar aquele passo. Se você começar na presença de Deus, você não vai errar, você vai acertar, você vai ser efetivo, e não vai precisar pedir socorro para Deus, pensando que Ele é corpo de bombeiro. Sabe qual é o grande problema? As pessoas erram nas suas decisões, porque não começaram na presença de Deus, e depois que criaram um grande problema, então elas vão para a presença de Deus, achando que Ele é corpo de bombeiro, que está ali para apagar incêndio. Ei, haja de forma preventiva. Amém? Nessa visão, águas saíam de debaixo do templo, da mesma forma que águas saíram da rocha no deserto, quando Moisés bateu nela. E assim como águas saíram do corpo de Jesus crucificado, quando ele foi furado pelo soldado romano. Você não acha que todas essas situações, elas se interligam, porque o Velho Testamento, ele aponta coisas que aconteceriam no Novo Testamento? Olha só, em todo o texto de Ezequiel, fica muito claro que as águas desse rio, elas têm poder curador, sarador, e poder de fazer prosperar tudo que está à sua volta. Ou seja, Jesus explicou que as águas desse rio, que alegram a cidade de Deus, de Salmo 46, são os rios do Espírito, que fluem do nosso interior. Isso me mostra que uma vida cheia do Espírito fará o poder curador, sarador e provedor de Deus se manifestar em nossas vidas. Uma vida cheia do Espírito vai atrair a manifestação do favor de Deus em operação nas nossas vidas. Uma vida cheia do Espírito é como um ímã que atrai as bênçãos do céu para se manifestar aqui na terra. Amém, queridos? E é por isso que lá em Efésios 5 diz: não se embriaguem com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque uma vida cheia do Espírito, ela vai atrair a manifestação do poder curador de Deus, sarador de Deus e provedor de Deus. Amém, queridos? É interessante que por onde as águas desse rio passavam, milagres aconteciam, até o deserto se tornou produtivo, gente. Havia tanto milagre envolvido com isso, que essas águas passavam no deserto, o deserto começava a produzir. Eu estou vivendo um deserto, mas um deserto com água é lugar de provisão. Está no tempo de você cavar as valas, para deixar o rio de Deus fluir com liberdade na sua vida. E mesmo que você passe pelo deserto, há provisão no deserto, há prosperidade no deserto, há cura no deserto, há um poder sarador no deserto. Aleluia. Quando essas águas, elas tocaram as águas do Mar Morto, elas se tornaram águas doces, águas saudáveis. O que era o Mar Morto? Na verdade é chamado de mar porque é muito grande, mas é um lago muito grande, que está desconectado do mar de fato. E todas as águas, provenientes das chuvas, elas correm para dentro do Mar Morto e levam grandes intensidades de sal a ponto de nada sobreviver ali. Mas o texto deixa claro que quando as águas do rio de Deus tocaram as águas do Mar Morto, elas se tornaram saudáveis. Eu quero que você entenda que isso é uma alegoria de coisas futuras. Está falando de coisas que estão relacionadas a mim e a você. Ou seja,
tudo que as águas do rio de vida de Deus tocavam, tinha a sua essência e a sua natureza transformadas. A essência do Mar Morto foi transformada. A natureza do Mar Morto foi transformada. Por quê? Porque as águas do rio de Deus chegaram lá. E quando chegaram lá, aonde havia morte, agora há vida. Até mesmo as árvores, as margens desse rio, elas tinham qualidades incomuns. Olha só, elas davam muito fruto. Talvez você diga, não, mas qualquer árvore pode dar muito fruto. Mas se você ver a sequência do texto, diz que elas davam muito fruto de mês em mês. Eu nunca vi árvore dar fruto todo mês. A árvore normal, natural, dá fruto na sua estação. Esse texto vem dizendo que as árvores que estavam à beira desse rio, às margens desse rio, elas davam muito fruto, suas folhas não secavam e não caíam, novos frutos eram produzidos a cada mês e não de ano em ano, e suas folhas serviam de remédio. Isso me mostra um outro salmo, que diz que aquele que ama a palavra e medita na palavra, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham e não caem, e dá fruto em abundância. Aqui não está falando de uma árvore natural, está falando de mim e de você. Resumindo, onde o rio de Deus passa, a morte ela se torna em vida. Onde o rio de Deus passa, a doença se torna em cura, a escassez se torna em abundância, e até aquilo que não produzia, aquilo que não era fértil, começa a produzir. Pelo simples fato de que existe vida no rio de Deus. Sabe, queridos, antes, quando nós não tínhamos aceitado a Jesus como Salvador da nossa vida, nós estávamos como um mar morto. Ou seja, não havia vida em nós. Talvez você diga, não, mas eu estava vivinho da Silva antes de conhecer Jesus. Não, você estava sobrevivendo. O apóstolo Paulo diz que antes nós andávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Qualquer pessoa sem Jesus é uma pessoa espiritualmente morta. Ela sobrevive, mas não vive de fato. É por isso que Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida. E você não pode dar algo que a pessoa já tem. Se ele veio para dar vida, é porque não tínhamos vida. Está comigo? Então, esse rio de Ezequiel, ele tipifica isso. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, começou o fluir do rio do Espírito Santo em nós, e as nossas vidas começaram a ser transformadas. Eu não sei quanto a você, mas eu me lembro de como eu era antes de aceitar Jesus. Pensa num cabra ruim, era eu. Eu estou em processo. Mas eu era pior que você, com certeza. Eu era o pior dos piores, PhD em piora. Era euzinho. Mas quando eu aceitei a Jesus, começou um processo na minha vida. E eu até canto aquela música, não sei nem de quem é, que diz, melhorando eu estou, é da Ana Paula Diniz, né? Ana Paula Diniz, eu misturei as Ana. Melhorando eu estou, ou seja, cada dia nós estamos melhorando, sabe por quê? Não é pelo que eu faço, é por aquilo que Ele faz em mim. Quando nós liberamos o curso das águas do rio de Deus em nós, a cada dia nós nos tornamos melhores. Amém, queridos? Esse rio de Ezequiel tipifica exatamente isso, o fluir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como diz Salmo 46, verso 4, há um rio cujas correntes, o movimento dessas águas, alegram a cidade de Deus, o santuário, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Como Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Agora, cada vez que aquele homem, o homem daquela visão que apareceu a Ezequiel, ele mede 1000 côvados, ou aproximadamente 450, 500 metros, é como que um convite para nós nos aprofundarmos mais e mais na comunhão com o Senhor,
por meio do seu Espírito que em nós habita. Cada vez que ele mede, ele está dizendo, olha, tem mais. Diga, tem mais. As águas estavam nos artérios, depois nos joelhos, depois no lombo, mas chegou um momento que não dava mais. As águas estavam tão altas, que somente nadando você poderia se movimentar nelas. O que esse texto está dizendo é que não há limites para a nossa comunhão com Deus. Não há limites para que nós mergulhemos na intensidade das coisas espirituais. Sabe qual é o desejo de Deus? É que nós percamos o chão, a ponto de entrarmos em total dependência do Senhor. Deus quer que você perca o seu chão. Eu sei que os amém diminuem nessa hora, mas sabe de uma coisa? Enquanto nós ficarmos nos estribando no seu próprio entendimento, nós estamos impedindo Deus de agir nas nossas vidas. Mas quando nós nos lançamos numa comunhão plena com o Senhor, o Senhor diz, tem mais, vamos medir mais 1000 côvados. Aí você dá mais um passo, e você começa a mergulhar no rio de Deus, e você vai ouvir aquela voz, ei filho, vamos medir mais 1000 côvados, e você dá mais um passo, e daqui a pouco, você está imerso nessas águas. E então, você perdeu o chão. E quando você perde o chão, é justamente nesse momento, que Deus vem trazendo o seu favor sobre nossas vidas, de uma forma como nunca antes. Quando você se liberar para o agir de Deus, fique sabendo que o agir de Deus vai funcionar. Oh Senhor, por que tu não trabalha nessa situação? Porque você está preso nela. Porque você está se segurando nas beiras. Mas quando você mergulhar intensamente, e você perder o seu chão natural, entenda, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Quando você decidir mergulhar nesses rios de Deus, não se preocupar mais com as contas que você tem que pagar, com os negócios que você tem que fazer, com as decisões que você tem que tomar, e você entrar nesse mais profundo da comunhão com Deus, a ponto de perder o chão, a resposta que você precisa, vai vir de bandeja para você, e você não vai errar, você vai acertar, você vai perceber Deus trabalhando em seu favor, portas se abrindo, oportunidades aparecendo, o favor de Deus se manifestando. Por quê? Porque o rio está fluindo, e aonde o rio passa, a vida nele, a abundância nele, a provisão nele, a alegria nele. Aleluia. Sabe qual é a boa notícia? É que eu e você somos o canal desse rio. Diga, eu sou o canal do rio de Deus. Isso é uma grande responsabilidade. Sabe, queridos, Ezequiel, nessa visão, ele viu que as águas desse rio, elas fluíam do templo. Da onde fluíam essas águas? Diga, do templo. Efésios 2:22 diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Da onde fluíam as águas? Diga, do templo. Efésios diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Meu conselho, deixa o rio fluir. Sabe, queridos, tem crente que fica segurando o fluir do Espírito, porque fica se preocupando com o que os outros vão dizer. Não, o que vão dizer. Eu vou dizer algo para você. Não fique segurando o fluir do rio de Deus na sua vida. Você não foi feito para ser barragem. Você foi feito para ser um rio do fluir de Deus. Tem crente que age como barragem. Não, eu vou segurar. O Espírito Santo está querendo se mover. Algo dentro de você começa a borbulhar. Mas não, e o fulano que vai dizer? E se eu chorar? E se eu espernear? E se eu pular? E se eu correr? Eles vão me chamar de louco. Seja um louco cheio do Espírito, do que um são seco e vazio. Enquanto você se preocupar com o que os outros vão dizer, você está retendo. Aleluia. Diga, eu não sou barragem. Aleluia.
Sabe, queridos, o rio do Espírito Santo de Deus, ele deve fluir em nós e através de nós. Olha só, nessa visão de Ezequiel, onde o rio de Deus passava, a vida e a cura se manifestava. Ou seja, Deus deseja que o seu rio, ou o rio dele, flua através de nós, levando vida, levando cura, levando alegria para as pessoas. Se você é o canal do rio de Deus, Deus deseja que as águas que fluem de você cheguem aonde elas não estão, para que cura se manifeste, para que provisão chegue, para que a alegria genuína do Espírito Santo se manifeste. Sabe, queridos, a realidade à nossa volta, ela precisa ser afetada através dessas águas que fluem do nosso interior, que brotam do nosso interior. Ou seja, quando você estiver na sua casa e você perceber que algo não está em ordem, sabe aqueles dias que parece que uma nuvem negra desceu? Você não passa isso, só eu passo, né? Na minha casa acontece isso. Parece que às vezes uma nuvem negra desce lá. Um espírito de confusão começa a se manifestar. Eu quero que você lembre de uma coisa. Dentro de você é um rio. E você é responsável por levar o rio de Deus para trazer cura, libertação, alegria, provisão aonde quer que você esteja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja na escola, seja onde você for. Eu quero que você tenha essa consciência. Eu sou um canal do fluir de Deus. Aonde eu estou, o rio de Deus chega, e aonde o rio de Deus chega, cura se manifesta, alegria chega, trevas se vão. Aleluia. Eu queria que o pessoal da música subisse aqui. Nós já vamos encerrar, mas eu não quero que você se distraia. Lá em Ezequiel 47, o texto que nós lemos, no versículo 8 e 9, presta atenção nisso. Não se distraia, por favor. Mas Ezequiel 47, no verso 8 e 9, diz que em determinado momento, aquele rio, daquela visão que ele teve, em determinado momento ele se dividia em dois braços. Ele saía debaixo do altar, e por onde ele passava, vida se manifestava, árvores cresciam, davam frutos. Mas em determinado momento, aquele rio ele se dividia em dois braços, e um braço, ele chegava até o mar Mediterrâneo, e o outro braço chegava no mar Morto. E a minha pergunta é, qual é o propósito disso? Entenda algo. O mar Mediterrâneo é o grande mar, algumas versões dizem o grande mar. É um mar onde há abundância de peixes. É um mar onde as naus, os navios pesqueiros vão para fazer grandes pescarias. O grande mar, ou o mar Mediterrâneo, é o lugar da abundância. Mas o mar Morto não. O mar Morto agora ele recebeu a água do rio de Deus, e as águas que eram salgadas em excesso se tornaram doces ou saudáveis. Mas o texto não diz que peixes brotaram como pipoca na panela. Tum! Então, em determinado momento, o rio de Deus, um braço dele vai para o mar Mediterrâneo, o lugar de grande provisão. E o outro braço vai para o mar Morto, que agora era um mar com águas saudáveis, mas que precisava receber provisão. Então esse braço ligava a provisão à necessidade. Você pegou a revelação? Um braço desse rio ligava no mar Mediterrâneo, o grande mar, o mar de grande provisão. O outro braço ligava no mar Morto, que agora não era mais morto, era um mar com águas saudáveis, águas sãs. Mas esse braço dava a condição da provisão chegar aonde antes não havia provisão. O que eu quero dizer é que quando o rio de Deus começa a fluir na sua vida, ele vai ligar a provisão à necessidade. Ele vai trazer à existência o que você precisa. Ele vai fazer com que aquilo que você precisa tanto se manifeste, porque ele vai trazer a provisão do céu aqui para a terra.
Entenda algo, queridos. Efésios diz que eu e você já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos que são suas, elas são espirituais, mas quando você deixa o rio de Deus fluir, quando você mergulha no rio de Deus, quando você é intenso nas coisas espirituais, sabe o que vai acontecer? Bênçãos que são espirituais, elas serão trazidas para o âmbito natural. Se manifestarão na sua vida, não haverá falta, haverá abundância, haverá sobra, não vai faltar, antes vai sobrar, porque vai haver uma conexão direta entre a provisão e a necessidade, porque o Senhor é o seu pastor e nada iria lhe faltar, porque Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora, eu queria que você ficasse de pé nesse momento.